Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo Grupo de Estudos sobre o Mediterrâneo Antigo, GEMAN, da Universidade Federal de Uberlândia. Meu nome é Michael Sanches, sou bacharel em Língua e Literatura Latina e Portuguesa pela Universidade de São Paulo e atualmente doutorando em Letras Clássicas também pela USP. Acabo de depositar a minha dissertação de mestrado e me encontro agora no mesmo programa, mas como doutorando. Eu sou membro fundador do Núcleo de Estudos em Literatura, Estatuária e Materialidade Clássicas, o NILEMAC, vinculado ao grupo Imagens da Antiguidade Clássica, IAC-USP, coordenado pelo professor Paulo Martins, que também é o meu orientador. A minha pesquisa foi contemplada com 2 bolsas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, uma de mestrado fluxo contínuo e outra bolsa de estágio de pesquisa no exterior, a BEP. E graças a essa última, eu tive a oportunidade de ser Academic Visitor na Universidade de Oxford, sob supervisão do professor Yash Elsner, Research Fellow em Arqueologia Clássica e Arte no Corpus Christi College. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha dissertação de mestrado, intitulada Tratado de Estátua de Leon Battista Alberti. Tradução, comentário e notas. Então vamos lá? Então, nessa dissertação, o meu objetivo era exatamente analisar o primeiro texto técnico, pelo menos daqueles que chegaram até nós, sobre estatuária. E isso em um recorte temporal muito específico, que é esse período que poucos exemplares de textos dessa natureza escritos nesse século. Então, além de estátua, temos apenas mais 2 textos que possuem objetos similares, e com isso eu quero dizer a escultura, estátuas, mas claro que esses outros, eles possuem suas peculiaridades, Então, esses outros textos são exatamente os Commentari di Lorenzo Ghiberti e o De Arte Fussoria, de Porcello dei Pandoni. E esses, têm, claro, seus objetivos próprios, cada um possui suas abordagens, que são diferentes, e até mesmo em gêneros textuais diferentes, como no caso dos Commentari do Ghiberti, que não se encaixariam no gênero tratado, Mas, enfim, sobre esses a gente não vai se aprofundar muito hoje. O que eu acho que merece um destaque sobre esses textos é que eles eram bem diferentes do estátua, a começar pela própria língua. Então, esses 2, os Commentari e o De Arte Fussoria, foram escritos em vernáculo. Então, portanto, pelo que a gente sabe, apenas o de estátua foi escrito em latim durante esse período. O que também nos revela muito, sobre o caráter humanístico desse tratado. E também a sua possível circulação, que ficou ali restrita apenas aos ambientes dos humanistas e dos eruditos da época. E, de fato, embora a gente tenha aí tido algumas tentativas de demonstrar que o tratado alcançou algumas oficinas de escultores, o conteúdo extremamente matemático, do De Estátua e o próprio uso da língua latina demonstram que o Alberti ali deliberadamente criou essas barreiras intelectuais e linguísticas que eram intransponíveis, obviamente, para quem não tinha tido uma formação e uma educação humanística, Isso é um fato. Mas voltando então um pouco para a minha dissertação, eu gostaria de explicar aqui brevemente como eu estruturei os capítulos dela, porque eu acho que desse modo vai ficar um pouco mais fácil de entender o recorte que eu fiz para falar hoje para vocês, Então, eu escrevi 3 capítulos e um deles foi o que eu selecionei para falar ao longo desse episódio com vocês. Desses 3 capítulos, então, em um deles, eu refiz o percurso textual do texto. Então, eu abordei as questões que eram pertinentes à data de composição do tratado, que é super incerta e bem problemática, Não tem consenso entre os comentadores. Eu estudei também a transmissão manuscrita, uma vez que o texto original latino ele teve uma publicação super tardia, só lá no século XIX. E eu também estudei as possíveis recepções desse tratado, e os impactos que ele teve durante o próprio Quattrocento e alguns séculos seguintes. Então,
esse foi o capítulo de percurso textual. Já em um outro capítulo, eu tratei, então, das principais questões teóricas que foram suscitadas ali por Alberti ao longo da estátua. E isso, claro, como o objetivo desse tratado é bem específico, isto é, o objetivo principal era a medição de homens, e aqui quando eu falo homens, vai ser realmente o corpo humano masculino, não homens no sentido de humanidade, né, em geral, é o corpo humano masculino, a medição de homens ou de estátuas de homens, a fim de reproduzir suas formas de modo proporcional e acurado em outras estátuas. E aqui eu destaco que alguns comentadores dizem que o objetivo seria somente medir estátuas de homens, uma vez que um dos instrumentos descritos por Alberti era um instrumento composto por uma agulha de bronze que seria inserida no crânio do modelo. Então seria um pouco difícil pensar em como fazer isso a partir de um modelo vivo, né? Mas enfim, sendo esse o objetivo, a medição de homens para reproduzir, então, do corpo humano masculino para reproduzir outras estátuas, os pontos teóricos que eu escolhi para esse capítulo vão girar em torno desse objetivo. Então, eu tratei lá sobre as possíveis fontes para o tratado, tanto aquelas que são antigas, né, da antiguidade, quanto as que são medievais. Estudei a relação que o Alberti faz entre a natureza e a arte, os instrumentos super complexos que agora o escultor deveria usar, segundo a concepção albertiana, e que iriam para um lugar além dos meros cinzéis e buris, né? E consequentemente, como o Alberti agora elevava a figura do artista de um mero artesão para, agora aqui especificamente o escultor, né? Para a posição de um artista intelectual, de um escultor intelectual, né? E nesse capítulo também abordei ali a questão de como o Alberti equilibrava a tensão entre teoria e prática e encerrei ali o capítulo sobre essas questões, esses pontos fundamentais do tratado. E por último, eu fiz um outro capítulo, que é o que eu escolhi para falar hoje com vocês, sobre os fatores que foram determinantes da vida de Alberti e que viabilizaram a produção de uma obra como essa, como o De Estátua, que é, ao mesmo tempo, tão original, possuindo aí rupturas significativas em relação aos manuais e receitários sobre a arte da Idade Média, mas que também possui algumas continuidades, mas que, de modo geral, ele revela drasticamente e reflete drasticamente a mentalidade e a racionalidade desse período inicial da Idade Moderna, portanto, o século XV. Então, nesse episódio de hoje do Diálogos Olimpianos, a gente vai conhecer quem foi o Leão Battista Alberti e mais do que isso, né? Vamos tentar entender ali a sua trajetória até se tornar uma das vozes mais influentes na formulação desses tratados técnicos, né, no Renascimento. E escrevendo obras que marcaram profundamente a história da arte no Ocidente moderno. Então, a ideia é ir além de uma leitura meramente biografizante, né, do Alberti, mas destacar esses pontos que foram imprescindíveis para a composição de um tratado como o De Estátua. Então, vamos lá. E, de forma resumida, então, a gente pode dizer que o Leão Battista Alberti ele foi um humanista, um arquiteto e um polímata italiano. E, ao longo desse episódio, eu quero explorar com mais detalhes o significado de cada um desses termos e como eles estavam ali relacionados ao Alberti. Só que, antes disso, eu acho importante a gente considerar aquilo que o grande latinista e professor da USP, Eduardo Henrique Aubert, chama de horizonte histórico em um texto lá de 2021 chamado A Perspectiva Filológica. Então, ele fala como o horizonte histórico ele é uma forma de fornecer ali ao leitor, e aqui, claro, a gente não vai fornecer ao leitor, mas ao ouvinte desse episódio, uma situação, e abre aspas, uma situação de inteligibilidade correspondente à posição histórica diversa da sua, fecha aspas. Então aqui, claro, embora o professor Aubert utilize esse conceito principalmente para análise filológica de um texto, a gente pode adaptar para o nosso propósito e pensar o horizonte histórico não apenas
de uma obra isolada, mas do indivíduo que produz um conjunto de obras, né? E para compreender esse horizonte histórico na produção do Alberti, é necessário conhecer o período em que ele viveu. Não tem jeito. O contexto cultural e político da época é super importante, né? E, claro, naturalmente, a família em que ele nasceu, entender a família que ele nasceu. E esses elementos juntos foram decisivos para que ele desenvolvesse essas múltiplas competências que o tornaram justamente o humanista, o arquiteto e o polímata que mencionamos. Então, a gente deve começar a delinear esse horizonte histórico refletindo ali exatamente sobre o nome do período em que o Alberti nasceu, que ele viveu, que é o Renascimento, né? Ou como a gente assim convencionou a chamar esse período. E aí é importante destacar que essa não é uma questão simples, tá? Muitas vezes o senso comum tende a simplificar, né, esse assunto, mas esse senso comum ele é herdeiro de práticas pedagógicas mais simplistas mesmo, aquelas que estão presentes nos livros didáticos ou divulgado na grande mídia e que tende a tratar o Renascimento ou os termos similares como Renascença como um conceito fixo, né? Um conceito ali imutável na história, sendo ali simplesmente definido, esse conceito definido como uma volta à antiguidade greco-romana, uma mera volta. E a realidade ela é bem mais complexa. Então, inclusive, um grande historiador da arte, o professor Luiz Marques, diz que essa volta ao antigo foi, abre aspas, fecundada pelo novo, fecha aspas. Ou seja, ele quer dizer com isso que esse período que a gente entendeu como a Idade Moderna surge de uma interação entre o antigo e o moderno. Não uma mera volta ao antigo, mas uma interação entre essas duas épocas, né? E aí, claro, essa interação impacta irreversivelmente a história da arte, a história das ideias dos séculos XIII e XIV, né? Claro, as discussões sobre esse tema são amplas e variadas, né, no campo da história. Então, lá no contexto da École des Annales, por exemplo, o historiador Lucien Febvre argumenta que o Renascimento é um conceito histórico cuja forma atual foi estabelecida por Jules Michelet, lá no Collège de France, no século XIX, né? Mais especificamente em 1840, e ele mostra, né, lá no livro Michelet e a Renascença, como as palavras criadas, ou então, como ele gosta de falar, né, as etiquetas utilizadas para designar processos históricos têm um poder imenso. E a partir do momento que elas adquirem esse poder, elas se consolidam em sistemas coerentes e, eventualmente, elas assumem uma realidade própria, né? Ou como o próprio Febvre diz, abre aspas, um sistema que toma vida, fecha aspas. Então, a questão já é complexa no que concerne ao próprio nome do período, né? Quanto mais a todos os processos que dele decorreram. Então, o nosso objetivo aqui não é nos aprofundar nessa historiografia super complexa sobre o Renascimento, né? Para fins mais didáticos, mas não meramente simplistas, a gente vai utilizar alguns termos ou essas etiquetas, né, como o Febvre diz, tomados ali principalmente da nomenclatura tradicional da história da arte, de modo a tornar o Renascimento um pouco mais inteligível, né? Mas, claro, como eu quero salientar, sem cair em uma simplificação super exagerada, né? Que é comum, como a gente já falou, de ser veiculada nas grandes mídias, em materiais pedagógicos do século XX, principalmente, e que foram moldando ali, inevitavelmente, a percepção popular a respeito desse período. Então, o primeiro conceito, ou a primeira etiqueta que a gente pode tomar emprestada da história da arte para entender esse período, diz respeito exatamente à sua divisão cronológica. Porque o Renascimento ele costuma ali ser compreendido como uma unidade histórica que se estende por cerca de 3 séculos. Só que o interessante nessa história toda é que essa divisão ela não surgiu apenas a posteriori, né? Lá na reflexão dos teóricos do século XIX, como costuma acontecer com outras divisões históricas, né?
ela já havia, de certo modo, né, sido proposta no próprio século XVI por um autor que não, por acaso, era também artista, que é o Giorgio Vasari. Então, em uma obra dele conhecida, a gente vai usar o nome abreviado aqui, né, como Vitae, o Vasari ele não apenas reúne biografias de artistas, mas ele também escreve ensaios teóricos sobre o que ele chamou de três arti del disegno, né? As três artes derivadas do desenho, que são exatamente a pintura, a escultura e a arquitetura. Então, lá no proêmio da segunda parte das Vitae, ele declara explicitamente que dividiu os artistas que biografou em três partes, ou três idades, né? As palavras que ele usa são exatamente parte e età. E essa divisão, então, iria desde o Renascimento, ele usa a palavra rinascita, das artes, dessas artes del desenho, até o seu próprio tempo, isto é, a segunda metade do século XVI. Então, isso quer dizer que, se a primeira edição das Vitae foi publicada em 1550 e a segunda revisada e ampliada em 1568, o Vasari ele não se coloca ali como um mero espectador externo, mas ele se coloca como parte desse período, atuando como um teórico e como um artista, né, como um pintor e arquiteto, no caso dele, atuando como um teórico e como um artista do Renascimento. Então, para o Vasari, essas três idades que se distribuem em 3 séculos de existência, elas começariam lá nos primórdios da Rinascita, no terceiro quarto do século XIII, e se estenderiam até o terceiro quarto do século XVI. Só que, obviamente, essa visão do Vasari peca, claro, pelo seu decadentismo, ou uma visão organicista da história, né, implicando ali na ideia cíclica de nascimento, no caso aqui, renascimento, renascimento, florescimento, clímax e decadência. Então, para o Vasari, as coisas começam a realmente mudar nas artes com os pintores Cimabue e o seu aprendiz, o Giotto, que acabariam afastando a arte do que ele chamou pejorativamente de maneira greca, para se referir à arte bizantina, tá? Então, maneira greca refere-se à arte bizantina e não à arte grega clássica. E esse afastamento, então, do Cimabue e do Giotto, dessa maneira greca, não acontece do nada, né? Não acontece ex nihilo. A influência do escultor Nicola Pisano, que tinha feito um púlpito excepcionalmente classicizante, inspirado em um sarcófago romano, né? Foi super importante lá para o Cimabue, né? Então não acontece do nada. O Cimabue se inspira no Nicola Pisano. E isso, claro, fez mudanças muito importantes ali, né? E muitas dessas mudanças na arte podem ser vistas nas pinturas dos afrescos da Basílica de São Francisco de Assis, na própria cidade de Assis, que fica lá na Úmbria, iniciada por Cimabue e continuada por Giotto a partir do final da década de 70 do século XIII. Então, pode ser considerado ali um marco do que a história da arte chamou de proto-renascimento, né? Uma outra etiqueta aí da história da arte. A segunda fase do Renascimento, então, né, nessa visão do Vasari, começa só na virada do século XIV para o XV. Então, como os exemplos do pioneirismo dessa fase, o Vasari vai destacar os relevos do Batistério de San Giovanni, feitos por Lorenzo Ghiberti, vai destacar as esculturas de Donatello, as pinturas do Masaccio, que já se afastavam ali daquela semente plantada por Giotto e já se tornavam, nas palavras do próprio Vasari, uma árvore independente. E é justamente nesse século, então, 400, que nasce o Leão Battista Alberti, né? Então ele nasce lá no ano de 1404 e ele vive quase 3/4 do século, né? Ele só falece em 1472, então ele vive bastante. O 400, na verdade, foi um período super decisivo, porque nele o humanismo se consolida, né? Então, o humanismo se consolidou e, ao mesmo tempo, surgiram avanços muito marcantes, né? Avanços técnicos mesmo. Então, na pintura, surge a perspectiva linear, o uso da tinta a óleo,
a velatura, né? O escorço, o esfumato. Na escultura vem o naturalismo, que é cada vez mais intenso, né? A aplicação da técnica da cera perdida nas estátuas, né, de grandes dimensões. Vem o aprimoramento dos métodos de transpor os modelos de cera, né, os bozzetti, para pedra, né, para o mármore. Vem estudos sobre os efeitos ópticos de se produzir estátuas monumentais, estátuas colossais. Então, tudo isso prepara o terreno para a terceira fase, que é chamada de Alta Renascença, né? Mais uma etiqueta, a Alta Renascença. Então, o Vasari atribui ao Leonardo da Vinci o papel de pioneiro dessa fase. E aí o Rafael Sanzio é o continuador até chegar em Michelangelo, que seria o ápice. Então, a realização perfeita da arte, né, renascentista acontece com o Michelangelo Buonarroti, né? E essa teria sido a última fase que, conforme, né, o próprio professor Luiz Marques bem define, no mesmo texto que a gente vai citar algumas vezes aqui, que é o texto As Origens Mediterrâneas do Renascimento, que eu gosto muito. Então, essa última fase dura até aproximadamente o terceiro quarto do século XVI, quando ali o Renascimento já enfrentava alguns problemas. Então, enfrentava uma grande crise de identidade, uma crise de hegemonia cultural, de autonomia política. Então, gente, todo esse preâmbulo sobre o Renascimento, né, ele serviu para destacar o espírito do século em que o Alberti nasceu, né? O espírito do Quattrocento, que é o século em que ele nasce, que ele cresce, se forma, escreve, projeta, até que enfim morre. Então, é um século marcado por muito estudo, né? Muita experimentação, muita observação, e que, sobretudo, transformou radicalmente a forma de acesso à leitura, a forma de acesso à aprendizagem como um todo. E essas mudanças ocorreram graças a vários fatores. Então, primeiro, o advento da imprensa de tipos móveis foi super importante. Depois, a gente teve a chegada de professores e preceptores gregos, né, que chegaram à Europa Ocidental, em especial a Península Itálica, após a queda de Constantinopla, né? E, além disso, a gente também tem os esforços dos primeiros humanistas em recuperar e interpretar os textos da antiguidade, que até então eram apenas copiados em escritória medievais e esquecidos lá nas bibliotecas monásticas. Então, algumas dessas obras, inclusive, ficaram praticamente desconhecidas durante a Idade Média inteira, né? Um exemplo famoso disso é o próprio Brutus, do Cícero, né? Então, o professor do próprio Alberti, o Gasparino Barzizza, o professor do Alberti em Pádua, foi um desses humanistas e filólogos que estavam mais engajados na edição e na divulgação dos escritos ciceronianos, né? E embora Gasparino Barzizza não tenha ele mesmo descoberto o manuscrito do Brutus, ele foi o responsável por preservar uma cópia, né, do Brutus e estudá-la com afinco, chegou a compartilhar o seu entusiasmo ciceroniano com outros estudiosos, dentre os quais estava o Alberti, seu ex-aluno, que na altura, né, que ele estava trabalhando e divulgando o Brutus, o Alberti já vivia em Bolonha e dava continuidade aos seus estudos. E aqui, então, a gente já consegue delinear o perfil de Alberti como humanista. Lembram daquele adjetivo, né? Um dos 3 adjetivos que a gente usou para qualificar o Alberti? Então, nesse clima intenso dos Studia Humanitatis, que a gente pode traduzir livremente como estudos em humanidades, que ele começou, então, a compor várias de suas obras que, direto ou indiretamente, retomavam os clássicos. Então, esses Studia Humanitatis designavam, ao mesmo tempo, né, nesse período, tanto um conjunto de disciplinas seculares do currículo estudantil, mas também designavam um campo de atividades literárias voltadas para o estudo filológico, para a exégese e para a criação de novos textos que estabeleciam um diálogo muito direto com a antiguidade, né?
E esse diálogo se dava, sobretudo, pelos procedimentos de imitatio e aemulatio. Então, imitar os antigos sem servilismo, né, almejando, né, aspirando superá-los. E, claro, o Alberti ele vai sempre demonstrar um grande interesse pelas letras, né? Só que, ao mesmo tempo que ele demonstra esse interesse pelas letras, ele também reconhece um outro caminho, que é o caminho dos estudos voltados ao mundo físico, ao mundo material, ao mundo palpável. E ele demonstra isso em um dos ensaios dele, chamado De Commodis Literarum Atque Incommodis, e isso fica muito claro lá, né, que ele reconhece essa outra via. De fato, assim, é inegável que o Alberti sofreu uma forte influência humanística do seu mestre Gasparino Bardizza, que estava ali renovando os métodos de ensino do Trivium, né? Fortemente influenciado pelos moldes do petrarquismo. Então, dessa formação humanística, né, do Bardizza, nascem várias obras eruditas do Alberti. Então, a gente pode citar como exemplo Musca e Momus, que são textos satíricos, inspirados numa leitura do Luciano de Samosata, né? E isso é um exemplo. Agora, para demonstrar a amplitude da erudição do Alberti, isso desde a sua juventude, tá? Vale destacar a sua primeira obra conhecida, que se chama Philodoxius. E trata-se ali de uma comédia escrita nos moldes da comédia romana antiga, e é tão verossímil que por muito tempo ela foi atribuída a um autor chamado Lépido, que teria vivido na própria antiguidade, e foi considerada ali a transcrição de um antigo códice. E claro, o Alberti foi muito esperto nisso, porque desse modo ele escapava das críticas às obscenidades que tinha lá na peça, e ele só reconheceu, né, só assumiu a autoria anos depois. Mas o que a gente tem que entender disso é que demonstra o alto grau de internalização que ele tinha das obras antigas, ao passo que ele conseguiria reproduzir uma obra nos exatos moldes que essa obra seria composta na antiguidade. Então, a sua atuação como humanista é realmente espantosa, né? Mas, paralelamente aos Studia Humanitatis, que se desenvolvia ali no século XV, uma outra atividade muito importante também, que vai impactar profundamente a vida de Alberti, também se desenvolvia, que era o estudo dos monumentos antigos, né? Não dos textos antigos, mas dos monumentos antigos. E nessa época também, grandes esforços ali estavam sendo feitos para analisar, para conservar os monumentos e as ruínas, principalmente, no caso do Alberti, no caso da Península Itálica, herdadas dos romanos. Então, diversos objetos da antiguidade estavam vindo à tona, desde navios naufragados até estátuas, peças de ourivesaria, de cerâmica, que estavam ali sendo encontradas nas escavações. E um caso até curioso a respeito disso envolve o próprio Alberti, porque ele foi chamado por um cardeal, o cardeal Colonna, em 1446, para participar do resgate de um navio romano que estava ali submerso em um lago, no Lago Nemi, né, que é um lago que fica lá no Lácio. Então, com isso, a gente consegue entender o período, né, do Quattrocento e esse contexto cultural do Quattrocento, que é a época do nascimento de Alberti, né? Então, a gente consegue falar, então, do contexto político e do contexto familiar ali, que, no caso de Alberti, estão estreitamente imbricados, né? Por quê? Porque ele vai nascer em uma família tradicional e uma família bem rica de Florença, né? O Girolamo Mantini, que é um dos maiores biógrafos do Leon Battista Alberti, reporta que os Alberti di Catenaia provinham de castelos localizados numa cadeia montanhosa da Toscana chamada Alpi di Catenaia, né? Lá na região do Casentino, que separava dois vales, né? O Vale do Arno a oeste, na parte alta do curso do rio, e o Vale do Tibre a leste. Então, o primeiro registro que o Mantini menciona de um Alberti em Florença remonta ao século XIII.
ele fala lá de um rústico Alberti que teria nascido de uma mãe de família nobre, uma Pietramala, e casado com uma mulher também igualmente de família nobre, uma Malespine, né? E ele teria tido provavelmente um cargo de juiz em Florença, né? Um alto cargo. Então, desde 1210, pelo menos, os Alberti tinham direito de ocupar os mais altos cargos de Florença. Só que tinha um problema, né? Os Alberti não eram a única família importante de Florença. Pelo contrário, havia várias. Mas dentre elas, havia os Albizzi, que tinham uma rivalidade histórica com os Alberti, né? E isso se deu principalmente, né, dentre as várias outras questões ali de disputa por poder, disputas políticas em Florença, que eram xadrez nessa época. Essa rivalidade se deu principalmente porque o avô do Alberti, o Benedetto di Nerotto Alberti, teria expressado apoio ali, inclusive incentivando verbalmente, né, os insurgentes de uma revolta que marcou muito Florença, que é a revolta dos Ciompi. A revolta dos Ciompi foi uma insurreição dos trabalhadores têxteis, né? Claro, a camada pobre desses trabalhadores têxteis, não aqueles que negociavam, mas os trabalhadores têxteis pobres, especialmente aqueles que trabalhavam com a lã, né? Os cardadores. Enfim, o que acontece é que eles não eram membros de nenhuma guilda, nem mesmo da guilda da lã, né? Da Arte della Lana. Então, eles não tinham participação política, né? Inclusive, impostos abusivos, enfim, muitos problemas. E aí eles se revoltam e chegam a tomar a senhoria, né, que era o órgão máximo ali do governo da República Florentina. Só que rapidamente ali eles vão se desorganizando e a revolta vai se arrefecendo. Só que assim, durante o tempo dessa revolta, muitas famílias nobres que não tinham demonstrado apoio lá no começo, né, aos insurgentes, sofreram diversos ataques. Inclusive os Albizzi, por exemplo, tiveram casas queimadas. Um tal de Piero degli Albizzi tem que fugir de Florença, vai lá para Veneza, com medo, né, de alguma coisa acontecer. E coisas desse tipo aconteceram durante a revolta a outras famílias também. Só que assim, depois que essa revolta foi esfriando, né, e os Ciompi viram que não tinham alcançado todos os seus objetivos, um governo popular foi instaurado, né? E nesse momento o Piero acha que está tudo bem e volta para Florença. Só que quando ele volta, ele passa a ser visto como um inimigo do novo governo. E lá em 20 de dezembro de 1379, ele é preso sob essa acusação de conspiração contra o regime popular dos Ciompi e essa acusação vai culminar na condenação à morte por decapitação, né? E é executada em 23 de dezembro de 1379, só 3 dias depois que ele é preso, ele é morto no Palazzo della Signoria. E aí pronto, né? Aí depois desses eventos, a família dos Albizzi começa a carregar aquele sentimento de aversão completa à revolta dos Ciompi e a qualquer um que tenha demonstrado algum tipo de apoio, em qualquer nível que seja, a essa revolta, né? Como o Benedetto demonstrou, né? A história diz que ele teria ido à janela e gritado em favor do povo no começo da insurreição. Então, né, os Albizzi estavam carregando ali aquele ranço pela revolta e pelos apoiadores dessa revolta. Bom, e aí, algum tempo depois, alguns anos depois, quando um sobrinho desse Piero, né, desse Piero degli Albizzi que morreu, um tal de Maso degli Albizzi, algum tempo depois ele consegue assumir lá um cargo de alta posição em Florença, que é o cargo de gonfaloneiro, e ele aproveita para fazer o banho de sangue, fazer a vingança contra os Alberti. E foi assim um momento mais oportuno para isso mesmo, porque os Alberti já estavam enfraquecidos, o Benedetto, né, que era um forte e respeitado patriarca, já havia falecido alguns anos antes, quando ele estava viajando lá para Rhodes. Então, a família do Alberti tinha se tornado um alvo fácil para o Maso. E aí, em 1402, o Lorenzo Alberti, que é o pai do Leão Battista Alberti, e mais outros 7 membros masculinos da família foram condenados a um exílio de 20 anos a 180 milhas de Florença. E, além disso, receberam várias
sanções, né? Como, por exemplo, proibição de vender, proibição de alienar os bens pertencentes à família. E é exatamente por isso que lá, então, em 1404, o Alberti não vai nascer em Florença. Ele vai nascer em Gênova, porque o pai e os outros membros da família já estavam no exílio, né? E como se nascer no exílio fosse pouca desgraça, o Lorenzo Alberti, o pai, ele ainda estava solteiro, né? Então, quando isso aconteceu, quando os filhos nasceram, né, o Leão Battista Alberti e o Carlo Alberti, quando eles nasceram, eles foram considerados ali, segundo a jurisprudência da época, filhos ilegítimos. E a gente sabe disso só por meio da dispensa, né, que o Papa Eugênio IV faz por meio de uma bula papal de 1432, quando ele está ali concedendo uma dispensa ao Leão Battista Alberti desse defectus natalium, desse defeito de nascimento, né, entre aspas. Só que, assim, ao mesmo tempo que a família dele estava ali sofrendo vários ataques, várias perdas, é importante a gente falar uma coisa da família do Alberti. Mesmo no exílio, eles permaneceram ricos. Eles sempre foram ricos e permaneceram ricos mesmo no exílio. A fortuna era tão grande, né? E vinha, sobretudo, da atividade bancária, do comércio de tecido e lã, que eles exerciam na Inglaterra e na França, mas eles tinham outras sedes internacionais, então eles tinham lugares estratégicos ali como a Grécia, a Síria, a Espanha e vários outros portos da bacia do Mediterrâneo. Então, apesar do abalo político, a base econômica da família continuou, de certa forma, sólida. E além, então, dessa base financeira sólida, que permaneceu mesmo no exílio, uma outra questão que diferencia muito a família dos Alberti de outras pertencentes até aos mesmos setores da época, como os setores mercantil e bancário, era exatamente o apreço de alguns membros da família pela cultura e pela erudição. Então, ali em um dos diálogos escritos por Leão Battista Alberti, no Diálogo della Famiglia, ele usa ali a voz de um dos seus primos de segundo grau, o Leonardo Alberti, para expressar o repúdio que causava escutar de alguns cidadãos que, para viver bem, bastava saber apenas escrever o seu nome e somar ali o quanto dinheiro ainda restava a receber de uma transação financeira. E isso não era apenas uma retórica vazia, a gente sabe, porque tem, de fato, vários exemplos históricos na família dos Alberti de membros que se destacaram em diversos campos intelectuais. Então, membros que se destacaram na filosofia, na matemática, na poesia, literatura sacra, biografia e música, né? Até a gente tem alguns exemplos assim mais diferentes, como botânica de plantas exóticas. Então, vários membros que se destacaram nesses campos da intelectualidade. Inclusive, um dos parentes do Alberti, né, o Antônio Alberti, que era filho do Messer Nicolò, primo do avô do Alberti. Eu sei que a árvore genealógica é bem complexa, né, mas o que eu quero dizer é que um dos parentes do Alberti foi professor de álgebra em Bolonha, que era a primeira e mais renomada universidade da Europa. Né, até o Leão Battista Alberti vai se laurear nessa universidade. Mas, assim, nem tudo são flores também, né? Por mais que a família dos Alberti cultivassem, né, a erudição, que eles tenham permanecido ricos mesmo durante o exílio, o Alberti vai acabar enfrentando, sim, alguns problemas financeiros na sua vida, só que isso vai se dar a partir da morte de seu pai. Né? Então, o pai de Leão Battista Alberti, o Lorenzo Alberti, ele morre em Pádua no dia 21 de maio de 1421. E aí, desse momento em diante, os parentes mais próximos, né, do Alberti deixaram ele completamente ali desamparado financeiramente. Né? Eles até chegaram a se apoderar das partes da herança que pertenciam ao próprio Alberti, ao próprio Leão Battista Alberti e ao seu irmão Carlo. E aí essa situação vai marcar ele profundamente, vai inclusive levá-lo a expor a situação de forma extensiva nos 4 livros do Della Famiglia, aquele diálogo que eu falei para vocês que eu citaria novamente. É um tratado ali dialógico, mas utiliza eventos e personagens reais da vida do Alberti como uma espécie de plataforma para
reflexões sobre as diversas responsabilidades de um chefe de família e quais seriam os seus papéis sociais, os papéis sociais de cada membro que se revolve ali em torno de uma estrutura familiar hierarquicamente bem definida. Então, o que eu queria dizer é que, nesse contexto familiar super peculiar ali, né, no exílio da terra dos seus antepassados, no seio de uma antiga e abastada família de mercadores e banqueiros, que tinham certas inclinações a várias esferas de erudição, o Albert cresceu, se desenvolveu e chegou até a sua idade adulta. Só que assim, é importante dizer que, tudo bem, o Albert ele era um filho ilegítimo e tal, só que o Lorenzo nunca tratou ele de uma forma ruim, né? Pelo contrário, sempre tratou muito bem, sempre quis o melhor para sua educação. Então, embora a gente saiba, né, que o Albert tenha passado um tempo em Veneza, quando o seu pai, o Lorenzo, se transferiu para lá, né? Isso quem fala pra gente é o próprio Girolamo Mantini, biógrafo do Albert. Ele logo foi enviado para estudar em Pádua, né? Inclusive, a gente já falou, o Gasparino Bardizza foi seu preceptor em Pádua, né? Durante os anos primários da sua formação em latim, em matemática, em grego, né? O Bardizza ali era um ciceronista assíduo, então ele inspirou bastante o Albert nesse entusiasmo pelos autores latinos, principalmente o Cícero. Então, ele teve uma formação muito boa, né? A respeito dessa própria educação do Albert, o Ottavio Morissani, que é um historiador de arte italiano, ele até organizou uma edição do De Stato do Albert, ele fala, né, que a sua formação, a formação do Albert, foi baseada nos valores humanísticos e científicos. Então, a gente sabe que o Albert estudou as disciplinas do Trivium e do Quadrivium, que era super costumeiro ali para a instrução dos rapazes, desde o período medieval, né? Então, ele estudou essas disciplinas e ele estudou ali sobre os preceitos da escolástica, embora a gente não saiba ali com detalhes as informações de quais foram os seus professores em todas essas disciplinas, né, do conjunto das artes liberais, mas a gente sabe que ele estudou as artes liberais, então ele recebeu uma boa instrução para a época. Tanto que ele dá prosseguimento nos estudos lá em Bolonha, né? Então, como a gente já mencionou, ele continuou os estudos dele em Bolonha, mas não foi um percurso linear, tá? O Albert ele inicia em Bolonha o curso de Direito na Universidade de Bolonha por volta de 1421, só que várias desventuras acabaram sobrevindo no decorrer dessa sua formação, né? Então, claro, a mais profunda e dolorosa foi a perda do seu pai, no mesmo ano, né? Então, em 1421, e que foi esse fato que desencadeou outras consequências gravíssimas, né? Então, ele teve vulnerabilidade financeira, né? Devido às apropriações indevidas de seus bens pelos seus parentes, como a gente já mencionou. Só que ali, mesmo de luto, o Leão Batista Albert ele dedicou-se com muito afinco aos estudos, né? Só que, claro, dependendo das provisões do seu primo, do Antônio Albert, né? O filho do seu tio, o Ricciardo. E então ele não conseguia sobreviver com base nas suas próprias provisões, mas nas provisões de um primo. Só que assim, ele se dedicou tanto, né? Até foi meio desmedida essa dedicação aos estudos em Bolonha, que ele teve uma privação de sono muito grande, privação de exercício físico, né? Fazia muito esforço mnemônico, né? Muito esforço mental, e isso acabou levando o Albert a adoecer gravemente, 2 vezes seguidas, né? Inclusive, na última vez que ele adoeceu, porque a primeira ele adoeceu, mas voltou a estudar, mas na última os médicos ali obrigaram ele a interromper os seus estudos em direito, meio que a contragosto, né? E foi exatamente durante esse interstício que o Albert voltou-se aos estudos dos números, do mundo sensível. Ele estava encontrando ali uma espécie de alívio
a exaustão mental imposta pelas letras, né? Nesse curso que ele fazia de direito. Então, ele encontrou esse alívio ali nos estudos da matemática, nos estudos da física natural, e ele fala isso mesmo na sua autobiografia, né? Ele afirma isso mesmo na sua autobiografia. Não é certo ali quando ele retomou seus estudos, né? Depois dessa última vez que ele adoeceu, mas ele acaba retomando, né? E em 1428 a gente sabe que ele conseguiu se formar em direito romano, o direito justinianeu, e no direito canônico, que também é conhecido como direito pontifício. Quando os estudantes, né, se formam nesses dois direitos, no romano justinianeu e no direito canônico, eles se formam in utroque iure, né? Então, grosso modo, quer dizer ali que eles se formam nas leis tanto civis quanto nas leis eclesiásticas, aquelas que regiam a Igreja Católica, né? Há um debate ali entre os comentadores se de fato ele se formou in utroque iure, ou somente em direito canônico, mas, enfim, a gente não precisa desenvolver isso aqui. O que a gente sabe que merece ser destacado é que ele acaba, então, voltando e se formando em 1428 no direito, mesmo tendo ali feito uma grande pausa e se dedicado à filosofia natural, ao estudo dos números e da matemática. Mas, assim, fato é que em 1428, que é o mesmo ano em que ele se forma lá na Universidade de Bolonha, né, o Papa Martino V revoga o exílio da família de Alberti. E aí a gente estima que por volta ali de 1429, pelo menos, ou ele teria já sido repatriado em Florença, ou ele pelo menos teria ido lá visitar a cidade e ali conhecido, né, e travado uma amizade com os artistas mais renomados ali do Renascimento florentino, né, no Quattrocento. Então, com o Filippo Brunelleschi, com o Lorenzo Ghiberti, com o Donatello, com o Luca della Robbia, com o Masaccio, e a gente sabe isso porque o próprio Alberti nomeia esses artistas na dedicatória que ele faz ao Filippo Brunelleschi no Tratado della Pittura. Então, a gente sabe que ele teve contato, sim, com esses artistas. Isso é possível de aferir. E, óbvio, né, que esse encontro aí teve um profundo impacto, né, principalmente porque ele era jovem. Então, ele ficou realmente muito fascinado ali com o convívio entre os mestres que encontrou em Florença. E isso, né, quando se junta a formação humanística que ele já tinha tido, se junta aos estudos de matemática, do mundo natural, de filosofia natural, que ele tinha se aplicado, principalmente durante aquele interstício, né, nos estudos em direito, encontra uma combinação ali quase ideal, o terreno perfeito, né, para dar origem pelo menos a ideia de se produzir tratados técnico-artísticos, né? Então, tratados como o de Pictura, o de Reedificatória, o Elementa Pictura, o próprio de Statua, né? E alguns posteriores, como a De Scripturibus Romae, entram aí quase como planos que começam a rondar ali a cabeça do Alberti a partir desse encontro, né? E dessa conjunção aí de eventos. Então, essa formação humanística, com os estudos de filosofia natural e matemática e o convívio com artistas no contexto florentino do Quattrocento, né? Só que ainda um outro elemento faltava para de fato colocar esses tratados em circulação, em produção, né? Que era exatamente o contato de Alberti com os grandes monumentos e ruínas de Roma, né? Porque, como a gente já mencionou, era também um movimento que corria paralelamente ali ao humanismo do Quattrocento, esse estudo dos remanescentes, das ruínas da antiguidade. E o Alberti vai ter contato, né, com essas ruínas romanas quando ele se tornar membro da Cúria Romana. Então, isso se concretiza, digamos assim, na vida do Alberti quando ele
vai a Roma como um membro da Cúria Papal. E eu acho que é isso que vale a pena, então, a gente trabalhar um pouco agora. E aí, então, vale a pena entender, né, um pouco sobre essa questão do trabalho dele na Cúria Papal. Então, até ele progredir na carreira, ele foi recebendo algumas ordens menores e tal, e aí, até que ele se tornou um secretário do Biagio Molan, que é quem faz o intermédio, né, do Alberti com o responsável por atribuir os cargos na Cúria Papal, e por meio desse intermédio, então, ele alcança o cargo de abreuiator, que é uma espécie ali de funcionário da chancelaria pontifícia que ficava encarregado de preparar, de redigir e revisar os documentos papais. Então, a gente sabe que em 1432 ele já estava ali na corte do Papa Eugênio IV em Roma. E quais são as consequências disso, né? Bom, a primeira delas é que ele já tinha conseguido uma estabilidade financeira, que a gente falou que ele tinha perdido, né, lá desde a morte do seu pai. Mas o que também aconteceu foi que, ao se tornar membro da chancelaria papal, ele teve ali uma porta de entrada para Roma. Então, era possível empreender profundas investigações desses monumentos, desses edifícios, das inscrições romanas, né, e todo tipo de remanescente dos antigos romanos, que era algo que fascinou imediatamente o Alberti, principalmente pela onipresença. Então, todo lugar que você olhava, você via resquícios dessa antiguidade. Então, ao entrar num cargo da chancelaria pontifícia, o Alberti também entrava nessa espécie de fascínio, de febre pela antiguidade romana que estava exposta a todos em Roma. Então, assim, o que eu quero, em suma, dizer com isso é que a vida do Alberti foi marcada por inúmeros eventos relevantes, tanto para suas atividades literárias, né, praticando diversos gêneros, né, uma ampla variedade de gêneros, satíricos, poéticos, epistolares, filosóficos, etc., até mesmo no seu profundo interesse e estudo dos edifícios e construções romanas, né? E por conseguinte, da matemática das composições, por trás dessas composições, né? E essa conjunção de eventos fez com que ele atuasse como um humanista, né? Mas também como um arquiteto e um projetista em diversas cidades-estado importantíssimas da Península Itálica, né? Então, ele atuou em Rímini, ele atuou em Mantua, Ferrara, Urbino, e ele serviu algumas das mais influentes famílias dessa época. Então, os Rucellai, os Malatesta, os Montefeltro, os Gonzaga e até os Medici, né? Então, ele teve uma participação em vários projetos e em vários edifícios e monumentos para essas famílias, né? A gente pode falar aqui do Tempio Malatestiano, da Basílica de Sant'Andrea em Mantua, da fachada de Santa Maria Novella e da tribuna da Basílica de Santa Maria Santissima Annunziata, né? Ambas em Florença, tanto a Santa Maria Novella quanto a Basílica de Santa Maria Santissima Annunziata, né? A tribuna que está nessa basílica. Enfim, e ele teve até assim uma participação que a gente não conhece ainda a extensão disso, mas ele teve alguma participação no programa de restauração e renovação urbana do Papa Nicolau V em Roma e no Vaticano, né? Então, é exatamente por isso que a gente, além de humanista, a gente também pode chamar ele de arquiteto, né? Então, por mais que ele tenha sido influenciado pelo Gasparino Bardizia, pelos seus estudos nas Studia Humanitatis, ele também atuou como arquiteto, né? Então, esse interesse pelos monumentos da antiguidade fez com que ele escrevesse a sua magnum opus, que é o De Reedificatoria,
o tratado dele que aborda lá em 10 livros, bem ao estilo vitruviano, né, questões referentes à arquitetura. Então, ele foi provavelmente escrito entre 1443 ou 1445 até 1447 ou 1452, mas ele foi só apresentado mesmo ao Papa Nicolau V em 1452. E a gente sabe que, assim, os manuscritos do De Reedificatória, ao contrário dos manuscritos do De Statua, que a gente não sabe, os manuscritos do De Reedificatória sim tiveram uma altíssima circulação, né? Apesar de que, assim, o trabalho só foi impresso póstumamente, né, em 1485, mas eles circularam pra caramba, né? E depois dele a gente teve vários arquitetos que também escreveram sobre arquitetura, então o Filaretti, o Giorgio Martini, o Sebastiano Serlio, o Andrea Palladio. Eles também ali se voltaram para essa tarefa de teorizar a arquitetura, mas o Alberti foi o primeiro deles que de fato levou a cabo essa tarefa bem difícil. E ele levou a cabo essa tarefa ainda no Quattrocento, né? Então, o Alberti é sim humanista, mas ele também pode ser considerado um arquiteto, um primeiro teórico sobre arquitetura. Claro, né, que um precursor da teoria da arquitetura, né, no Quattrocento. E assim, apesar do Alberti ter sido esse importante precursor da arquitetura moderna, o Giorgio Vasari, lá na primeira edição das Vitae, de 1550, que inclusive a gente já conversou no começo desse episódio, ele vai concluir ali a biografia que ele faz do Alberti com uma nota super elogiosa, né? Ele vai dizer, inclusive, que o Alberti era aquele a quem todos que buscavam a eternidade queriam se assemelhar. Vai até fazer um epitáfio ali que celebrava Alberti como o, abre aspas, Vitrúvio florentino, fecha aspas. Só que na segunda edição, a de 1568, esse tom muda, e muda completamente, porque aí o Vasari vai retirar o epitáfio e o fecho laudatório e vai acentuar as críticas, né, feitas ao longo ali da biografia. E ele vai reforçar, na verdade, a ideia de que Alberti era mais um homem de letras mesmo, né, do que um verdadeiro arquiteto ou artista. E aqui entra, né, uma questão referente àquela última palavra que a gente usou para qualificar Alberti no começo do nosso episódio, né? Então, ao lado de humanista e arquiteto, a gente usou a palavra polímata, né? E aqui vale elaborar um pouco mais sobre essa palavra polímata. A palavra polímata, né, vem do grego poli, que quer dizer muito, e matés, né, uma palavra derivada ali do verbo mantano, que significa aprender, compreender, né, palavras desse campo semântico do aprendizado, da compreensão. Então, o polímata seria exatamente, né, aquele que aprendeu muito, literalmente aquele que aprendeu muitas coisas, né, muitas artes, né, inclusive no uso moderno, designa alguém que domina várias ciências, vários ramos das artes, etc. Né? Inclusive, o exemplo mais conhecido de polímata renascentista, né, é o Leonardo da Vinci. Mas eu sempre gosto de brincar, né, que sem Leon não haveria Leonardo. E, de fato, né, assim, o Leon era um homem considerado um polímata desde do próprio Renascimento. Né? Essa visão de homem multifacetado, de homem poliabilidoso, já circulava entre os contemporâneos de Alberti. Inclusive, um autor muito importante, o Cristoforo Landino, ele lá no proêmio de um comentário que faz a comédia de Dante, ele dizia recordar, né, abre aspas, o estilo de Alberti, que como um camaleão tomava a forma daquilo que escrevia, fecha aspas. Então é bem interessante essa figura do camaleão, aquele que se camufla, aquele que se adequa, melhor dizendo, àquilo que ele está se dedicando, que ele está escrevendo. Né? E essa forma não é assim despropositada, porque só no que concerne os escritos sobre arte, o Alberti foi o único que escreveu sobre as três, né? Sobre as três arte del desenho, essas artes derivadas do desenho, né? Então, a escultura, a arquitetura e a pintura. E por mais ali que
a pena do Vasari, né, tenha sido pesada ao falar da relação de Alberti com a prática artística, ele nunca deixou de reconhecer a inabalável reputação, né, de Alberti como teórico das artes. Então, nas próprias palavras do Vasari, ele fala, abre aspas, tendo Alberti estudado a língua latina e praticado arquitetura, perspectiva e pintura, deixou livros tão bem escritos que, embora inúmeros artesãos modernos tenham se mostrado superiores a ele na prática, não foram capazes de igualá-lo na sua escrita sobre arte. E não é só sobre arte, tá? Fecha aspas. Não é só sobre arte. O Vasari, ele vai destacar outras competências do Alberti. Então ele fala, abre aspas, era excelente aritmético e geômetra, e em latim compôs um tratado de arquitetura em 10 livros. Um tratado sobre pintura em 3 livros, elaborou um tratado sobre o levantamento de pesos e regras para medir alturas, além de um livro sobre a vida cívica e alguns escritos eróticos em prosa e verso. E foi o primeiro a tentar adaptar poesia vernácula à prosódia latina. Fecha aspas. Então aqui o Vasari reconhece mesmo esse caráter de dominar, de ser uma pessoa dedicada a vários ramos ali do conhecimento, né? Seja conhecimento matemático, seja conhecimento da vida cívica, da ética, da moral. Então, o Alberti ele já era reconhecido como um polímata desde do próprio Renascimento. Então, aqui, tendo em vista essas várias artes mencionadas pelo Vasari, essas várias habilidades que o Alberti tinha, né? Então, desde a aritmética, geometria, a livros sobre a vida cívica, mas também livros literários, né? Escritos eróticos, a gente percebe que o que o Vasari está tentando dizer é que o Alberti dominava várias artes, que ele era um homem multifacetado e, portanto, um polímata. Né? Então, por exemplo, no próprio De Estátua, que é justamente, né, o objeto da minha pesquisa de mestrado, o Alberti une ali com grande maestria essas duas esferas, né, a esfera artística e a matemática. Nesse tratado, ele vai sintetizar ali o espírito renascentista de conciliar a arte e a natureza. Entendida aqui, né, a natureza entendida como uma fonte dos princípios matemáticos. E esses princípios, claro, eles podiam ser depreendidos, e uma vez depreendidos, eles poderiam, então, ser aplicados pelos escultores que soubessem compreendê-los corretamente, né? O artista aqui, ele vai, então, como a gente já mencionou, não ser apenas um artesão, mas ser um erudito. E o Alberti, ele descreve detalhadamente os procedimentos, os instrumentos que permitiam ao escultor, que agora era esse erudito, medir, transferir de forma proporcional, né, as medidas de um modelo para uma escultura em pedra. Né? E mais ainda, esses procedimentos eles também possibilitavam reduzir ou ampliar a escala, né? O que dialogava diretamente com um problema muito quatrocentista, que era o problema de produzir colossos, uma técnica escultórica que havia sido perdida ali durante a Idade Média. E assim, né, eu falo bastante do De Estátua porque ele foi o tratado que eu trabalhei na minha dissertação, mas ele é apenas um exemplo dentre os muitos que há, né, no conjunto de obras eruditas do Alberti, né? Símbolo dessa grande erudição. E a amplitude dessa erudição do Alberti é extrema, né? A gente poderia falar aqui de outros tratados que também utilizam a matemática aplicada às belas artes, né? Um deles é o próprio De Pictura, ou De La Pittura em vernáculo. O Alberti fez 2 versões, né, uma em latim e uma em vernáculo. E nesse tratado ele discute ali a questão que é central para a pintura renascentista, que é a perspectiva linear. Né? Essa técnica que tinha sido descoberta ou redescoberta ali por Filippo Brunelleschi. Então, alguns teóricos
dizem que ela foi redescoberta porque já haveria na própria Roma Antiga, né? Isso com base nos afrescos de Pompeia e Herculano. Mas, enfim, como queiram, redescoberta ou descoberta por Filippo Brunelleschi, que não foi o Alberti que redescobriu, mas foi ele quem tratou disso, né? Quem registrou por escrito. E ele tinha uma amizade, até uma relação de aprendiz e mestre, né, com o Filippo Brunelleschi, que essa redescoberta ou descoberta transformou a forma de pensar a representação artística, né, nesse período. Então, é um exemplo, mas tem outros, por exemplo, a Descriptio Urbis Romae, né, no qual ali o Alberti vai registrar as medições da cidade de Roma e propõe até um método para traçar uma planta de Roma em qualquer escala que você quiser. Então, é um texto super inovador, né, inclui ali tabelas numéricas, o resultado das medições, né, até um instrumento agrimensor, né, que mede espaços, que foi inventado por ele, né? E assim, até tem alguns exemplos um pouco mais surpreendentes. O Alberti chegou a escrever uma geografia, né? Então uma biografia de santo do São Potito, que é um mártir da igreja. Ele fez uma gramática do dialeto toscano, que é considerado inclusive a primeira gramática do italiano. Ela recebe o nome de Gramatichetta Vaticana, porque ela está lá na Biblioteca Vaticana. E, sei lá, até tem alguns casos mais extremos, né? Ele se dedicou a alguns temas que até são aparentemente distantes das artes, das belas artes como a gente conhece, né? Ele fez, por exemplo, um tratado chamado De Equo Animante, né, que foi escrito ali para o Leonello d'Este, da corte de Ferrara. E nesse texto, o Alberti mergulha num universo que a gente não imaginaria, né, que é o universo dos cavalos. Ele aborda ali o comportamento, o treinamento e até algumas questões ali a respeito da saúde do animal, né, da saúde de equinos. A gente sabe que ele gostava de cavalos, até alguns comentadores dizem que é por isso que ele decide se mudar de Veneza, mas é surpreendente, não deixa de ser surpreendente que ele tenha até escrito alguns tratados assim, como esse De Equo Animante, tão diferente do que a gente esperaria um humanista escrever. Mas é exatamente porque ele tem essa dimensão de ser polímata também. E com isso, né, eu espero que tenham ficado claras essas três dimensões do Alberti, né? O Alberti humanista, o Alberti arquiteto e o Alberti polímata, né? Que com certeza foram influenciadas pelos eventos significativos e determinantes ali da vida do Alberti, como seus estudos em Pádua e em Bolonha, mas também pelo seu interesse em matemática, no mundo físico, no mundo natural, né? E, claro, também pela sua presença no Círculo dos Artistas de Florença, após o exílio ter sido revogado, né, da sua família, e também pelo contato que teve com os monumentos da antiguidade, principalmente da antiguidade romana, quando ele começa a trabalhar ali na chancelaria pontifícia. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e que tenham conhecido um pouco mais sobre essa figura que é tão importante para o Renascimento italiano, mas que nem sempre é o primeiro dos nomes que vem à mente quando a gente pensa, né, nesse período. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais, a minha dissertação sobre o De Statua estará disponível em breve para leitura gratuita, né, e download gratuito, no repositório de teses e dissertações da Universidade de São Paulo. E, além disso, no volume 37 da Revista Clássica, há um artigo meu sobre, não o De Statua, mas um outro tratado do Alberti, o De Reedificatória, qual eu trabalho ali com a comparação entre epigrama e epitáfio. Então é bem interessante também, e é um outro tratado artístico sobre Alberti.
E também, no segundo número do dossiê Abordagens à Recepção dos Clássicos, do periódico Nuntius Antiquos, saiu um artigo meu sobre a recepção do Brutus de Cícero em algumas obras do Leão Batista Alberti. Mas, por hoje, é isso que eu tinha para falar. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau!